Foi? Bom, então, oficialmente, boa tarde a todas, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam com cada uma. Vamos dar início, então, à nossa reunião departamental da nossa SAF, né? Lembrando as irmãs que essa reunião acontece uma semana antes da nossa plenária, que será sábado que vem, presencial, e nós vamos transmitir também pelo nosso canal da SAF no YouTube, né? Para as irmãs aí que não se sentirem seguras ainda para ir, né? Apesar de que vamos tomar, né, todos os cuidados, todos os protocolos de higiene, né? Os recomendados aí, mas a gente sabe que ainda não é, né, 100% eficiente. Então, por conta disso, a gente vai estar transmitindo. E as irmãs que estiverem em casa, assistindo de casa, elas vão poder fazer a interação pelo chat do canal da SAF no YouTube, tá? Em tempo real. E a gente vai estar lá na igreja recebendo os comentários, as sugestões de cada irmã, tá? Para que elas fiquem bem tranquilas de poder participar da plenária de forma segura, né? E quem estiver lá presencial também, né, vai poder participar. Amém? Ah, tá. A irmã Maria de Lourdes está pedindo para fechar os microfones. Ela ligou para mim um pouquinho antes da reunião, ela falou que a internet dela é um pouquinho ruim. Então, quando tem mais de um microfone aberto, ela fica fazendo interferência. Eu vou pedir para a irmã Cecília e a irmã Jaci aí, se puderem estar fechando, porque aí melhora o retorno do som para a irmã Lourdes, tá bom? Obrigada, irmãs. Então, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de dizer novamente, eu me sinto muito feliz e honrada por estar na presidência durante esse ano, né? Tenho pedido muito a Deus a capacitação para todas as coisas, né? Todos os eventos que nós estamos planejando, os que a gente vai fazer. Oi, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde. Estava fechado. Desculpa pelo atraso. Não, tudo bem. Que é isso? Importante que você veio. Fique à vontade. A gente está passando aqui alguns recadinhos antes de começar. E do microfone eu falei, né? Bom, então vamos fazer a nossa oração antes da gente começar? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse momento, né? De estarmos juntas. A dona Marisa. Olá, irmã, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Tudo bem, já está fechado o microfone. Tá fechado o microfone da irmã, não tô ouvindo. Será que ela tá sem áudio? Pode ser, né? Irmã Marius, ó, a gente não ouviu o que a senhora falou. Acho que a senhora tá com alguma... Tem escutado, né? Bom. Vamos fazer a nossa oração, então? Enquanto ela se organiza lá. Senhor, Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Senhor, por essa tecnologia que nos possibilita, Senhor, estarmos juntas, mas de forma separada, Deus. Agradecemos por essa tarde que tantas mulheres, Senhor, puderam estar conosco, se dispuseram a separar este momento tão precioso, Senhor, na tua presença. Deus, desde já, Senhor, nós declaramos toda a nossa dependência de Ti, Senhor. Nós queremos entronizar o Teu nome na nossa reunião, dizer que o Senhor é a razão principal de estarmos aqui reunidas, dizer, Senhor, que nós precisamos da Tua direção, precisamos que o Senhor nos guie em cada passo que demos, em cada palavra que dissemos. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco mesmo, que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito sobre a vida de cada mulher. Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao meu coração e no coração de cada mulher que está aqui, Senhor. Porque o Senhor é a única razão de nos reunirmos. Porque nós precisamos ouvir de Ti, encher-nos, Senhor, do Teu Espírito, da Tua palavra. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor. Eu peço que durante a reunião, Senhor, que o Espírito Santo possa estar tratando, possa estar falando com cada mulher, ministrando, Senhor, aquilo, a necessidade específica de cada uma delas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso e compassivo, e as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidas, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas falhas,
mas o Senhor nos trata com amor, com a tua misericórdia que se estende até o céu, Senhor, e se renova todas as manhãs. Muito obrigada por ela, Senhor. Que o Senhor molde nosso coração, Deus, de acordo com o teu coração, Senhor. Que a cada dia mais possamos ser mulheres mais parecidas com o Senhor, cheias do Espírito Santo, Senhor. Mulheres que influenciam, Senhor, as pessoas ao redor, a comunidade, a família, o local de trabalho e a própria igreja, Senhor. Deus, declaramos, Senhor, a nossa dependência de Ti. Sê conosco nessa tarde. Guia-nos, Senhor. Fale ao nosso coração, porque é o Senhor que nós viemos ouvir, Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por todas as coisas, Senhor. Amém. Amém, irmãs? Vou pedir para Paula, então, eu pedi para ela preparar um louvor para nós. Paula, com você. Irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estarmos mesmo novamente aqui, juntas, para louvarmos e engrandecermos nosso Deus. Nós estávamos conversando aqui no início e a saudade bate, a vontade de chorar, de estar junto, né? Mas nós sabemos que todas as coisas, né, que acontecem debaixo dos céus, acima dos céus, na terra, né, está sob o governo e os cuidados nas mãos do nosso Deus, e cabe a nós entregarmos tudo a Ele, e é o que esse cântico diz, que nós queremos entregar ao Senhor tudo, né, que nós possamos entregar essa tarde a Ele, as nossas vidas, a nossa adoração. Então eu convido as irmãs a estarem adorando o Senhor. Eu vou projetar aqui e quando as irmãs virem, as irmãs me avisem, por favor. Tudo bem? Ainda não apareceu, Paula. Ainda não. Agora chegou. Chegou? Chegou. Ok. Vamos louvar o Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos
entregamos, Senhor, esta tarde, este dia, nós entregamos tudo ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso provedor. O Senhor, ó Deus, está, ó Pai, no teu trono de glória, mas também o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, que conhece as nossas necessidades, que conhece, ó Deus, até mesmo as nossas frustrações. Nós queremos entregar tudo diante do teu altar, que o Senhor tome as nossas vidas diante de ti e faça, Senhor, em nós o teu querer. Receba, Senhor, esta reunião, receba as nossas vidas como adoração ao teu nome. Sê conosco, abençoa, Senhor, esta SAF, cada mulher que está aqui nesta tarde, cada uma, ó Deus, que pôde, ó Deus, participar, ó Deus, conosco, aquelas que também não puderam estar aqui. Senhor, que a tua bênção, que a tua graça, que as tuas mãos, ó Deus, de cura, de restauração, de poder, ó Deus, de avivamento, alcance cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. As irmãs estão me ouvindo bem? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Faz um joinha aí. Não? Não, Paula? Aumenta um pouquinho já que o seu volume. Melhorou? Meu tá bom. O seu tá bom? O seu não, Paula? Não melhorou? A Michelle mandou um joinha. Bom, às vezes pode ser o... A Débora também tá ouvindo bem. Pode ser o meu computador também, mas eu vou falar um pouquinho mais alto. Desculpa, acho que fui eu. Nem sei se as irmãs ouviram a oração. Sim. Então tá bom. Era o seu que tava baixinho? Não, alguma coisa aqui da gravação, mas tudo bem. Ah, tá. Bom, então tá bom. Bom, eu queria falar para as irmãs, na quinta-feira a gente teve uma reunião com a diretoria, a Paula, a Michelle, a Mirella, a irmã Ruth também, e eu até brinquei com a Paula, que eu falei, o ano passado ela escolheu um versículo, né, para SAF, né, aquele que falava sobre plenitude, inclusive a gente fez até a camiseta, e eu brinquei com ela, falei, mas eu posso escolher um também esse ano? Aí ela falou, pode, claro. E aí, eu então pensei num versículo, que na verdade não é um versículo, é um texto, né? Um versículo chave aí, que eu já vinha pensando nele desde o ano passado, desde a última plenária do ano passado, né? Então eu vim para a presidência da SAF, né? Deus já tinha falado muito comigo, né? Que esse ano seria um ano de colheita na SAF, né? Sementes que eu não plantei, né, mas que outras mulheres plantaram, vocês plantaram, e que esse ano seria esse ano de colheita, né? Em todo o tempo Deus falou isso no meu coração. E o texto que eu vou trazer para as irmãs hoje, ele tem muito a ver com isso, com essa colheita, né? Porque às vezes há muito tempo, há muitos anos, né? As irmãs vêm aí lançando sementes, né? Em várias terras, em vários tipos de terra. Né? E eu creio que esse ano vai ser o ano de colher, né? Frutos que tantas irmãs têm trabalhado ao longo dos anos. Eu creio, amém? O texto que eu quero compartilhar com as irmãs está lá no livro de Mateus. Quem tiver com a Bíblia e puder abrir para acompanhar, Mateus capítulo 9, a partir do verso 31, ou 35, desculpa. Mateus 9, a partir do 35. Fala assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto, logo de cara, me chamou muita atenção. Eu creio que ele tem muito a ver com as sementes,
né, que eu disse no início, porque as sementes, elas são lançadas na terra, e aí, então, tem todo aquele campo que começa a verdejar, a frutificar, né, a dar os seus ramos, todo aquele campo na frente. Nessa analogia que Jesus faz, né, e fala que ele percorria todas as cidades, ou seja, ele andava, né, sempre atento às multidões que ele encontrava pela frente, né, e ele percorria ensinando, pregando e curando. Esse era o ministério dele, né? A Bíblia fala curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quem se encontrava com Jesus não conseguia sair da mesma maneira, né? A Bíblia relata nos evangelhos diversos tipos de encontro e diversos tipos de curas que o Senhor realizou. Pelo simples fato da pessoa estar no mesmo ambiente que Jesus, ali já era suficiente para ela ter a história dela mudada, transformada, seja por uma cura para ela, ou uma cura para uma pessoa próxima, para um ente querido, uma ressurreição, né? Sempre acontecia um milagre, porque Jesus estava ali. Esse era o ministério dele, né? Ensinando nas sinagogas, ensinando o evangelho, né? Muitas vezes ali ele discutia com os maiorais ali da lei, né? Trazendo o evangelho da graça, aquele evangelho que alcança o perdido, não que apedreja, mas que acolhe. Ele fala, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Trazendo então um novo mandamento, né? De amar uns aos outros como a ti mesmo, né? Como o Senhor nos ama, amar ao Senhor e amar aos outros como nós mesmos nos amamos. Esse é o grande maior mandamento, né? E aí ele então tem esse ministério por todas as cidades. Mas ele fala no versículo 36 que quando ele se deparou ali por alguns minutos olhando as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu imagino ali o coração de Jesus olhando para aquelas pessoas, né? Muitas vezes perdidas de um lado para o outro, buscando esperança, buscando um profeta que trouxesse uma palavra de esperança, que trouxesse não uma palavra de condenação, porque a lei já estava ali para condená-los, né? Aquela grande multidão, mas uma palavra de cura, uma palavra de esperança. E quando Jesus vê aquela multidão exausta, né, aflita, ele se compadeceu. Né? E compaixão, o que é compaixão? Compaixão é um sentimento que a gente sente quando a gente vê o outro com dor, com sofrimento. Né? É a palavra que está muito na moda hoje, né? Empatia. Né? É que hoje a empatia que a gente vê na moda, ela é empatia só para algum lado, né? Para algumas pessoas eles têm empatia, né? Para outras não, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? O pessoal do direito fala, né, Lê? Mas a compaixão de Jesus não era assim, né? Ele não excluiu alguns. Ele viu ali a multidão e se compadeceu dela, porque ela estava aflita e exausta, né? E a compaixão de Jesus pela multidão era o que movia ele a percorrer. Eu imagino que muitas vezes ele estava cansado fisicamente, no seu corpo cansado, né? Mas ele ainda falava, não, né, a minha comida não é dessa terra. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Eu ainda tenho que percorrer tal cidade. Não, vamos pegar o barco, vamos atravessar para outra margem. Eu tenho que conversar com aquele povo que está lá longe, né? A compaixão movia ele, né? Porque ele via que o povo estava precisando ouvir. Né? E muitas vezes, trazendo para as nossas vidas de hoje, né, nós temos compaixão por tantas coisas, não é verdade? A gente tem compaixão pelos animais que estão abandonados nas ruas, a gente faz campanha para arrecadar ração, a gente faz campanha para castrar, a gente faz campanha para adoção, né, e põe na televisão, e toda aquela comoção. A gente faz campanha para a limpeza dos oceanos, não é verdade? Para a gente não usar mais canudinho de plástico, porque os animais estão morrendo, e é toda aquela comoção nacional. A gente faz campanha pela Amazônia, que está queimando, e a gente tem que fazer alguma coisa, porque é inaceitável, e é. Mas muitas vezes,
quando nós vemos as pessoas que Jesus ama, exaustas e aflitas, o nosso coração nos compadece. Muitas vezes nós agimos igual aqueles maiorais da lei, né? Não, a lei manda apedrejar. Vamos apedrejar, né? E Jesus não teve esse sentimento. Ele podia cumprir a lei? Ele podia cumprir a lei, estava na lei. Mas ele falou, não, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele olhava para as multidões e se compadecia delas. E o interessante é que ele fala que eles eram como ovelhas sem pastor. Ele não fala que elas eram como lobos sem pastor, né? Ou como um animal qualquer, porcos, ou animais sem estima, sem apreço. Eram ovelhas, só que elas não tinham pastor, né? No livro de Jonas, no capítulo 4, os versos 10 e 11, né? Eu creio que todas conhecem a história de Jonas. O Senhor fala para Jonas: tens compaixão da planta que não te custou o teu trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então Deus, ele demonstra a compaixão dele, né? Porque as pessoas que estavam ali, elas estavam perdidas. Elas não conseguiam discernir a mão direita da mão esquerda. Não tinha um pastor que as guiasse. Como ele simplesmente poderia fazer descer fogo do céu se elas nunca ouviram falar? Como ele poderia simplesmente não se compadecer delas? Justo ele, que ele tanto amou. E essa palavra hoje, ela me chamou muita atenção pela compaixão de Jesus ao ver as multidões. Né? Como eu já disse, elas estavam exaustas e aflitas, e nesse momento, então, ele se dirige aos seus discípulos, fala: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E é interessante que ele faz esse paralelo. De um lado estão as multidões, sem pastor, sem guia, sem direção, perdidas, não sabendo discernir a mão direita da mão esquerda. E de tanto andar e de tanto buscar, aflitas, exaustas, sem esperança. E quando ele olha do outro lado, as pessoas que estão com ele, os discípulos, os seguidores de Jesus, ele fala: são poucos. São poucos aqueles que se diferem da multidão. Aqueles que têm pastor, o único pastor, que foram chamados, que não estão exaustos e nem estão aflitos. Por que não estão exaustos? Lá no livro de Mateus 5:7, ele fala, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai o meu jugo, porque ele é manso e suave. Eu vou abrir aqui para falar exatamente como está. Cinco, 7. O versículo sumiu da minha Bíblia. 11:28, irmãs, me perdoa. Mateus 11:28. Fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nosso pastor, ele fala para nós: aprendam comigo, porque o meu jugo é leve, e você vai achar descanso para a sua alma. Os discípulos de Jesus, eles não estão exaustos, porque eles aprenderam a descansar no Senhor. Eles trocaram o fardo que eles levavam com o fardo do Senhor.
E eu ainda falei na quinta-feira para as meninas, muitas vezes nós carregamos fardos que não são nossos, que o Senhor já se dispôs a levar para nós. Mas nós, muitas vezes, por falta de fé, nós insistimos em colocar nas nossas costas. Isso nos causa cansaço. Por quê? Porque esse fardo não é seu. Jesus, ele quer levar o nosso fardo. Queridas, tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que nós não podemos fazer. Tem coisas que não competem a nós. E por mais que você se preocupe, por mais que você se angustie, por mais que você ore e peça, por mais que você jejue e ore, faça campanha, não é responsabilidade sua. Não é você que vai mudar essa situação. Esse fardo não é seu. E Jesus te fala, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Não se sobrecarregue, queridos. Se esse fardo não é seu, troque com o fardo do Senhor. Porque o fardo do Senhor é leve. E ele fala, e achareis descanso para a vossa alma. Essa é a diferença dos discípulos do Senhor. Eles não estão exaustos. Amém? Eles estão descansados no Senhor. Aliviados no Senhor. Eles aprenderam. Porque ele fala, aprendei de mim. Eles aprenderam a descansar. Nisso, nós nos diferenciamos da multidão. As pessoas que estão exaustas, sobrecarregadas, é porque elas não têm um pastor. E aqui eu não estou dizendo o pastor que está lá na igreja pregando com o microfone na mão. Eu estou falando do supremo pastor. O pastor das nossas almas. Jesus, o nosso Senhor. Quando nós aprendemos a descansar no Senhor, nós entendemos que é Ele quem leva o nosso fardo. Amém, queridas? Amém. Nós, então, não ficamos mais exaustos, mas nós descansamos. Aquele problema, muitas vezes, ele vem na sua mente e ele quer te angustiar. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquela situação. Aí você se lembra, não, eu já entreguei nas mãos do Senhor. É o Senhor quem está cuidando disso para mim. Porque eu vou ficar aqui angustiada e isso vai resultar em quê? Nada. Não tem nada que você possa fazer. O que você pode fazer é orar e descansar no Senhor. Colocar nas mãos dele. E outra coisa que ele fala sobre as multidões, que elas estavam aflitas. No livro de 2 Coríntios 4:8, 2 Coríntios, versículo 4, a partir do versículo 8, capítulo 4, a partir do versículo 8, fala assim, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Jesus foi entregue à morte por amor de nós. E quando ele estava indo em direção ao morro do Gólgota para ser crucificado, ele não ficou, ai meu Deus, mas o que eu podia fazer para me livrar dessa cruz agora? Ai, mas eu não queria estar aqui. Ai, o que os meus amigos vão pensar de mim? Ai, situação chata. Não. Ele passou por aquilo, talvez atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, como ele foi perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído, porque até a morte ele venceu. E ele fala que nós levamos o nosso corpo, na nossa vida, a morte de Cristo, como foi com ele, assim deve ser conosco. Muitas coisas nos angustiam? Sim, muitas coisas nos angustiam. Muitas coisas nos preocupam? Muitas coisas. Essa situação de pandemia mesmo. Quantas vezes, por quantos dias seguidos, ficamos angustiados, frustrados? Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito frustrada. Porque eu iniciei o ano de 2020 com
tantos planos, né? Nossa, eu fiz uma lista de tudo que eu ia fazer. Que 2020 vai ser maravilhoso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou para tal lugar, e vai ser ótimo. E aí, pandemia. E fecha tudo, ninguém sai de casa, não pode ir para canto nenhum. Para mim foi um banho de água fria e eu fiquei muito angustiada, frustrada. Porque tudo aquilo que eu planejei não se cumpriu, né? Mas, amém. O que a gente faz? A gente respira e a gente se lembra que não cai uma folha da árvore, né? Sem a permissão de Deus. A Bíblia fala que até os cabelos da nossa cabeça, Ele tem todos contados. Era uma pandemia que ia pegar o Senhor desprevenido? Não era, né? Nada saiu do controle. E nós precisamos sempre trazer, né, como eu falei no início, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Diante de uma situação de perplexidade, imagine aí Jesus subindo aquela montanha com aquela cruz pesada, com dores no seu corpo físico, com dores na sua alma, sendo traído por um de seus discípulos, aquele que ele amou, que ele ensinou, que ele pegou na mão, tão angustiado. Mas eu creio que ele se lembrava, esta é a vontade do Pai. Foi para isso que eu vim. Como eu não vou cumprir o meu propósito, se foi para isso que eu vim? Não é essa situação de dor, de agonia, de angústia que vai me tirar do meu foco. Eu sei quem eu sou e eu sei por que eu estou aqui. E eu vou até o fim. E ele foi, até o último suspiro. E é isso que ele fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Qual que é a vida de Jesus? A vida de propósito. A vida aqui na Terra, quando ele veio, ele foi criado para um propósito. Ele veio com um propósito único, que era religar a humanidade a Deus. Ele veio e ele cumpriu. E da mesma forma, queridas, nós temos o nosso propósito. Eu sempre vou bater nessa tecla de propósito, né? Vocês podem até pensar, mas você já falou sobre isso. Sim. Mas porque muito facilmente nós nos esquecemos disso. E a gente começa a olhar para as circunstâncias ao redor e começa a pensar, mas será que é só para isso que eu vim? Para trabalhar, para casar, para criar meus filhos, para cuidar de casa, para fazer isso que eu estou fazendo? É só para isso que eu sirvo? Não, queridas. Eu quero te dizer que Deus te chamou com um propósito. Antes de você nascer, Ele já tinha escrito o seu propósito. E eu já falei isso para as irmãs. Né? E eu vou voltar aqui, senão eu vou mudar o foco. Né? Voltando aí, antes da gente caminhar para o encerramento, um pouquinho para a compaixão de Jesus. Quando Jesus olhava as multidões, ele se compadecia delas. Mateus 5,7 fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, os misericordiosos, alcançarão a misericórdia. O Senhor se compraz que tenhamos um coração misericordioso. Amém? Um coração que quando olha perdido, ele não se alegra. Ele não fala, mas também procurou, né? Por isso, né? Muitas vezes a pessoa está ali, desgarrada, perdida, aflita, não conseguindo enxergar um palmo diante do nariz. E o nosso coração muitas vezes se fecha. Mas mereceu. Procurou. Se está assim é porque fez por merecer. Já imaginou se Jesus pensasse assim de nós? De quantas situações ele já nos livrou? Porque nós merecíamos passar pela situação. Muitas vezes nós procuramos aquela situação. E quando a casa cai, né, a gente se volta para o Senhor e o Senhor nos acolhe. O Senhor estende a mão mais uma vez e uma vez mais. E de novo, novamente. Compaixão. Mateus 7,2 fala assim, pois com o critério com que você julga, você será julgado. E com a medida que você mede, você será medido. O Senhor quer nos ensinar a ter um coração compassivo, misericordioso,
Como eu falei para as irmãs, quando ele olhou para a multidão, ele viu em toda a multidão ovelhas. Eram ovelhas como nós. A única diferença é que elas não tinham um pastor. Elas estavam perdidas. Quantos escolhidos do Senhor estão perdidos no mundo agora? Esperando ouvir o chamado, esperando ouvir a palavra do Senhor. Ah, mas hoje em dia tem internet, tem rádio, tem música. Sim, mas muitas vezes essa palavra não é uma palavra pessoal. Não chega no coração. Lembra da parábola do semeador? Caiu entre os espinhos, os pássaros levaram, as preocupações do mundo sufocaram. E Filipenses 2,5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O desejo do Senhor é que nós tenhamos um coração compassivo, um coração que olha para as pessoas perdidas, não com olhos de julgamento, não com um coração muitas vezes endurecido, de falar, não tem nada a ver com isso. Mas não é meu ministério. Eu não fui chamada para evangelizar. Eu sou do ministério de outra coisa, eu não sou do ministério de evangelismo. Queridos, lembre-se da grande comissão. Foi para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar o que eu tenho dito. O Senhor falou para nós ensinarmos. Todas nós estamos incluídas na grande comissão. Seja você do ministério de evangelismo ou não. E existem muitas formas de evangelizar, não somente pregando. E eu sei que você já sabe disso. Continuando com o texto de Mateus 9. Depois que ele olha para os discípulos e fala que os trabalhadores são poucos. E eu imagino o Senhor olhando para os discípulos dele. Não somente para aqueles que estavam ali presencialmente, né? Mas também os que estavam de forma remota. Os discípulos que ainda viriam. Os discípulos que ainda se converteriam. Olhando talvez para nós. E ele disse: os trabalhadores são poucos. Porque ele nos conhece. Ele sabe que o número de trabalhadores, comparado à grande multidão que está aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor, o número é menor. E aí ele fala no versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores são forjados na oração, queridas. Porque senão, bastava você levantar a mão e falar, eu quero ser trabalhador. Mas ele fala, peçam ao Senhor que envie trabalhadores. Orem, roguem ao Senhor, porque Ele vai enviar para buscar cada ovelha que está perdida. E nós precisamos orar. Não somente para que o Senhor envie mais trabalhadores, mas para que o Senhor faça de nós, faça de mim, trabalhadora da sua seara. Porque para ser trabalhadora, não é só suficiente ensinar, pregar e curar, né? Como o Senhor estava fazendo. Existia algo que movia o Senhor. E esse algo era a compaixão. Era o amor que ele tinha pelas almas. Quando Jesus via uma ovelha perdida, ele não sossegava enquanto ele não achava. Parábola das 100 ovelhas, lembra? Qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, se ele perder uma, ele não deixa as 99 e vai em busca daquela uma que se perdeu. Mas é só uma pessoa, né? Sai uma, entra dois. Infelizmente, muitas vezes a gente ouve isso dentro da igreja, né? Sai uma família, Deus manda outra.
Mas não foi isso que o nosso Supremo Pastor nos ensinou. Ele disse que se ele tiver 99 e ele perdeu uma, ele vai em busca daquela uma que se perdeu. Compaixão. Para ser trabalhador da seara do Senhor, além de ensinarmos a guardar tudo que Ele nos tem ordenado, através da nossa vida pessoal, do nosso testemunho, através do louvor, da adoração, do trabalho na igreja, através da nossa família, nós precisamos ter um coração cheio de compaixão pelas ovelhas que estão perdidas. E essa compaixão ela é forjada pela oração. Quando Jesus fala, roguem, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores, que envie pessoas com o coração cheio de compaixão, pessoas que olharão as ovelhas perdidas e não vão sossegar, não vão se acalmar, não vão desanimar, até que todas sejam achadas, até que todas estejam no aprisco, seguras com o pastor. Peçam ao Senhor da seara. Esse é o versículo que eu queria deixar para vocês nesse ano, no ano de 2021. Eu não sei se é um ano pós-pandemia, porque teoricamente a gente ainda está na pandemia. Nós não sabemos até quando vai essa pandemia. Então nós não podemos parar de viver esperando a pandemia passar. Quando a pandemia acabar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou visitar fulano, visitar ciclana. E se a pandemia nunca passar? E se o ano de 2021 inteiro a gente tem que continuar assim, de forma remota, uma hora presencial, aí fecha tudo, volta remota. A nossa vida não pode estar baseada nas circunstâncias, amém? Com pandemia ou sem pandemia, nós precisamos cumprir o ídolo do Senhor. Nós precisamos trabalhar na obra. Porque a seara continua crescendo. Continua crescendo. Eu tenho certeza que se eu abrisse para vocês falar, todas aqui conhecem pelo menos uma pessoa que nesse momento está exausta e aflita. Independentemente das circunstâncias. E você tem a chave para diminuir isso, para acabar com isso. A chave da esperança, de se compadecer, de suportar uns aos outros. Então, a minha oração, e eu quero que seja a oração das irmãs ao longo de todo o ano, como Jesus nos ensinou, roguem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, que o Senhor possa fazer de nós, mulheres da SAF, trabalhadoras da sua seara, incansáveis, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo amor, a mesma disposição mental e a mesma disposição física de ir, de buscar, de telefonar, de mandar e-mail, de fazer reunião via Google Meet. Eu não sei. São muitas as estratégias, infinitas estratégias. Isso tem a ver com um propósito, porque aí cada um vai ter o seu, né? Uns que foram chamados para louvar, muitas vezes não foram chamados para curar. Mas graças a Deus o Senhor chamou cada um com um propósito específico. E a igreja do Senhor não tem falta de nada. Porque nós trabalhamos em união. Amém? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E nesse ano nós possamos nos levantar, primeiramente em oração, para que o nosso trabalho não seja em vão, mas que seja um trabalho com o mesmo sentimento de Cristo, com compaixão, e que possamos ir buscar cada eleito do Senhor, cada escolhido que ainda não foi achado, cada ovelha perdida que está sem pastor, incansavelmente. Quando ele olhar para nós, ele possa dizer: nossa,
É que os trabalhadores aumentaram um pouquinho da seara. Eu vejo ali que se acrescentaram alguns trabalhadores para essa seara. Imagina o coração do Senhor, né? Como vai se alegrar. Se existe festa no céu por um pecador que se arrepende, imagina por 2 ou por 3. Imagina quão grande alegria o coração do Pai vai estar quando vê todas as suas trabalhadoras trazendo os perdidos, as ovelhinhas desgarradas, perdidas, para a casa do Pai novamente. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para as irmãs, antes, né, da gente, antes de mais nada, eu queria fazer uma oração com as irmãs, rogando, né, pedindo ao Senhor. Amém? Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós. Amém, Jesus. Porque o Senhor não se esquece de nenhum dos seus. Amém, Jesus. Nem daquelas ovelhas que estão perdidas agora. Exaustas, Senhor. Buscando algo, Senhor, em quem se apoiar. Buscando algo em quem acreditar. Aflitas, Senhor. Desesperadas. Esperando uma palavra de esperança. Esperando uma direção para as suas vidas. Deus, nós rogamos nessa hora, Senhor, que o Senhor encha o nosso coração de compaixão, Deus. Enche o nosso coração, Senhor, com a tua misericórdia, com o teu amor, Pai, com a tua disposição. Amém, Jesus. Faça de nós, Senhor, trabalhadoras da sua seara, incansáveis, Senhor. Que possamos ir buscar, Deus, cada ovelha que está perdida. Deus, que possamos não descansar, Senhor, enquanto soubermos que existe uma mulher, uma família que está longe do Senhor, que está desamparada, que está desgarrada. Oh, meu Deus. Espírito Santo, rogamos a Ti, que é o Senhor da seara. Capacita-nos, Senhor, dentro do chamado, dentro do propósito que o Senhor deu a cada uma de nós, Deus. Possa ser um ano realmente de colheita, Senhor, em que o aprisco do Senhor vai se alargar e vai se encher das ovelhas que ainda estão perdidas, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, Senhor, derrama a tua compaixão em nós. Possamos nos mover, Senhor, pela tua compaixão, pelo teu amor. Assim como o povo de Israel se movia com a nuvem, que possamos ser movidas com a tua compaixão para onde ela apontar, Senhor. Que possamos estar atentos, Senhor, para a tua direção, para onde o Senhor quer nos levar, nos guiar, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor. Ensina-nos, Senhor, dia após dia, a sermos guiadas e direcionadas por Ti, Senhor. E a cumprirmos o ID do Senhor, indo por todo o mundo, por todos os lugares, por todas as pessoas, levando o Evangelho a cada criatura, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, Deus. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor, que não se esquece de nós e que se renova a cada manhã. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eis-me aqui. Amém. Glória a Deus. Eu quero abrir para as irmãs fazerem pedidos de oração, né? Colocarem alguma coisa diante do Senhor, para que possamos estar orando juntas, né? Compartilhando umas com as outras. Quem quiser, então, pode abrir o microfone e falar. Ô, Jaque, eu gostaria que estivesse orando pelo casal de missionários Juarez e Alu, que eles estão com Covid, está muito mal lá em Manaus, no hospital.
Eu já pedi ali do nosso grupo, né, de intercessão, mas são missionários do coração, e eles precisam muito da nossa oração. Eles foram lá, né, você pregando a mensagem, também fiquei emocionada, a gente chora muito, mas eles foram pregar a palavra de Deus, né, e estão no hospital, precisando muito de socorro, e eu creio muito no poder da oração, tenho orado, então, orar para esse casal, né, Juarez e Lu, que Deus possa curar, que eles possam voltar ali, evangelizar. Eles estão fazendo o trabalho de Kids como adolescente, e tiveram que parar todo o trabalho, porque eles estão no hospital, né, então, desculpa aí a emoção, é que eu sou muito missão, né, e a gente sofre. E aquela mensagem também que foi colocada ali por missões, chorei muito hoje quando eu clamei pelos missionários, né, que estão sendo mortos ali, então a gente, é o que você falou mesmo, né, na mensagem, se nós não tivermos compaixão, o que será, né, então a gente tem que ter compaixão, e hoje eu chorei muito, clamei diante de Deus, que tenham compaixão, né, e nós sabemos que são perseguição mesmo, o cristão vai ser perseguido, nós seremos perseguidos, mas que nós não sejamos essa ovelha. Não, nós somos do pastor, Jesus é o nosso pastor, nós temos que estar presente mesmo, né? Desculpa a emoção aí, mas esse é meu pedido de oração. Amém, dona Jussi, vamos estar orando sim, com certeza. A emoção faz parte, porque às vezes o Espírito Santo fala tão forte no nosso coração que não dá para não chorar, né? Eu entendo. Amém. Mais alguém tem pedido de oração? Eu gostaria de pedir pela igreja, né? Para que Deus envie bastante trabalhadores, não só para SAP, mas para professores de criança, para presbíteros, diáconos, para que a igreja tenha um avivamento esse ano, para que a glória de Deus resplandeça e muitas vidas possam ser salvas, através da igreja. Não é o prédio, é nossa vida, né? Nós somos a igreja. Amém. A Alessandra ia falar? Eu queria pedir oração pelos professores da escola dominical, né, com um coração muito grato a Deus, cada um que se colocou à disposição, mesmo online, que a gente sabe que não é totalmente diferente presencial, você prender a criança, né, mas eu sei que são professores que têm uma vida de oração, que são professores que realmente têm colocado ali à disposição, e uma delas, né, a Estela da UPA, né, que mais mexeu com o meu coração, se colocou ali à disposição de ministrar as crianças. Eu sei que é um tempo que Deus tem nos dado, né, e que o Senhor possa realmente usar a vida de cada um como Ele quer, e cumprir o propósito que Ele tem para cada criança, para cada pai, mãe, e para cada professor também. E orar também, irmãs, amanhã é o dia dos homens presbiterianos, então orar por cada homem da nossa igreja. Eu quero pedir a oração para as irmãs, porque dentro desse trabalho que eu tenho feito na delegacia, eu tenho conhecido parte dessa multidão aflita, né, e exausta. E está sendo muito difícil, porque são problemas muito grandes. Não dá nem para eu compartilhar com as irmãs o que é, né? São coisas que mexem muito com a gente, com a nossa família, você fica... É muito complicado. E eu estou pedindo para Deus nos dar graça para a elaboração de caminhos para cuidar dessas pessoas. Essas pessoas estão precisando de cuidado e não têm. Então, que Deus possa levantar mesmo. Que as nossas igrejas, como a Dona Cecília orou, né? Que nós possamos realmente sair das quatro paredes e que possamos nos unir enquanto igreja do Senhor e cuidar dessa multidão, principalmente de crianças e adolescentes, irmãs. As crianças e adolescentes estão indo para clínicas de internação
E não é por problema psiquiátrico, mas é por falta de pai e mãe. E assim, tá muito difícil. A gente vê assim que é a multidão exausta e aflita que o Senhor nos chama para cuidar, e eu tô pedindo para Deus estratégias para como cuidar dessas pessoas, porque tá sendo bem difícil. Eu peço perdão assim com as irmãs, eu não posso compartilhar muito, mas que as irmãs ajudem em oração. Mais alguém está com a palavra? Não? Então vamos estar orando por esses pedidos, então, pelo casal de missionários que a irmã já se colocou, né, pelos professores da nossa igreja, professores da escola bíblica, né, que se colocaram à disposição, por toda a liderança também da igreja, que não está na escola bíblica, mas, né, está em outras frentes, para esse projeto também que a Paula participa, né, faz parte, para que o Senhor esteja com ela. Eu aqui rapidamente pensei, Paula, como é que você foi se meter nisso? Aí eu lembrei, com certeza faz parte do seu propósito, né, do seu chamado, né, estar ali, né. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar caminhos para cumprir o seu. Vamos orar por isso também. Eu queria pedir para a Débora estar fazendo essa oração. Pode ser, Débora? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por essa tarde tão gostosa, Deus, que nos encontramos aqui. Pai, nós queremos te louvar, Deus, porque nós temos, ó Pai, a tua presença conosco, ó Deus, nos aquietando a alma, nos aquietando o coração, Deus, ministrando na nossa vida em todo o tempo. Como somos privilegiadas, Deus, em servir um Deus que se faz presente conosco, um Deus que caminha conosco, um Deus que anda conosco, um Deus que luta as nossas guerras, que guerreia por nós, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos em pertencer à família do Senhor, ó Pai. Não temos palavras para agradecer, Deus, tão grande privilégio que temos. Pai, em gratidão a tudo isso, nós queremos sim, Deus, trabalhar, Deus, para o teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, Deus. Enche o nosso coração de compaixão, Deus. Deus nos ensina, Deus, a amar, Deus, o perdido, assim como o Senhor ama. Deus, em nome de Jesus, nos dê estratégia, Deus, nos tira dessa zona de conforto na qual nós nos encontramos, nos dê disposição, Deus, em nome de Jesus, e enche o nosso coração de amor, ó Pai, para que nós possamos amar o perdido assim como o Senhor ama. Deus, nessa tarde nós queremos te louvar pela vida da Jaque, queremos te louvar pela vida de cada irmãzinha aqui presente. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. Deus, o Senhor conhece o que tem afligido a vida de cada um, Deus. Deus, nós temos vivido tempos difíceis, tempos, ó Pai, em que a ansiedade tem chegado até nós, os teus filhos, mas Deus, em nome de Jesus, nós queremos nessa tarde lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, na certeza, Jesus, de que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor é aquele que não nos deixa só. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ensina a descansarmos nos teus braços de amor. Nos ensina, Deus, a buscar a tua presença e descansar, Pai, em nome de Jesus. Queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos missionários. Deus, nós te louvamos, Deus, porque existem tantos missionários que nós nem conhecemos, mas o Senhor tem um compromisso de fidelidade para com cada um. E o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é aquele Deus que nos assiste, o Senhor é aquele Deus que nos vê, Deus,
Deus, nos lugares mais obscuros da face dessa terra. E eu acredito que os teus olhos estão sobre a vida de cada um dos teus filhos que se dispôs a fazer missão, Pai. E o Senhor é aquele Deus que cuida, é aquele Deus que não desampara, é aquele Deus que não chega atrasado, é aquele Deus que chega na hora certa para abençoar. Nada foge do teu controle, em todas as coisas o Senhor tem propósito, e o Senhor tem propósito até mesmo na morte, ó Pai. Por isso nosso coração não se desespera com as más notícias, porque nós confiamos que em todas as coisas o Senhor tem propósito, Pai. E muitas vezes o Senhor usa a morte, Deus, para manifestar a glória do Senhor. Então nós confiamos a vida de todos os missionários da face da terra nas mãos do Senhor, porque o Senhor é que tem um compromisso sincero e verdadeiro com eles. Obrigado, Pai. Obrigado, sim, porque o Senhor tem assistido ali o Juarez, a Lu, o Senhor não há de desamparar eles. Eu creio que o Senhor estará usando eles ali naquele hospital, que vidas vão ser salvas por ele através dessa enfermidade. Nós cremos nisso, ó Pai, mas nós também agora nessa hora nós nos levantamos como filhas do Senhor para clamar que o sangue de Jesus esteja cercando eles, livrando eles dos levantes do inimigo, livrando eles das setas, ó Pai, que eles possam estar abrigados no esconderijo do Altíssimo nessa hora, Pai. Não deixe que a mente e o coração deles, ó Pai, se atemorize, não deixe que a ansiedade chegue até eles, mas que eles possam confiar nos cuidados do Senhor. Guarda a vida deles em Ti. Abençoe também a vida da nossa igreja, a nossa escola dominical, os professores que se dispuseram ali a estar trabalhando. Pai, que o Senhor esteja capacitando cada um, que o Senhor esteja ali habilitando cada um, adestrando cada um para pelejar por esse ano, em prol das nossas crianças, para que elas possam do Deus vivo, para que elas possam experimentar da fidelidade desse Deus que não falha, que o coração delas possam confiar no Senhor e descansar em Ti, ó Pai. Ensina essas crianças, Deus, que elas são privilegiadas, Deus, porque o Senhor as escolheu, Pai. Elas têm ali, Deus, a bênção da promessa sobre a vida delas, o selo do Espírito Santo sobre elas, e são privilegiadas. Então, usa esses professores mesmo, com autoridade, Deus, para ministrar, Deus, para mostrar para elas o quanto abençoadas elas são, ó Pai. Obrigada, Deus, obrigado, porque somos benditos do Senhor, a Tua igreja é bendita do Senhor, as famílias da Tua igreja são benditas no Senhor, e nós Te louvamos por isso. Abençoa o projeto de cada irmã, o sonho de cada irmã para esse ano. Deus, abençoa os projetos da Jaque para essa SAF. Deus, que todos eles possam ser feitos diante do Senhor, e que o Senhor venha dar resposta a cada um, Deus, porque o nosso coração faz planos, mas é o Senhor que tem a resposta para cada um dos nossos planos. Abençoa a Paula ali também, Deus, nesse ministério dela, visita ela, prepara pessoas para estar ali ajudando ela, Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar cercando ali a vida dela, cobre ela com Teu sangue precioso, para que nada do inimigo chegue até a sua vida, mas enche o coração dela de fé, de esperança, de ousadia, de intrepidez, para que ela possa, sim, guerrear, Deus, por esses jovens, por esses adolescentes, para essas crianças, que ela possa, Deus, prosperar nesse caminho, ter sucesso, ó Deus, em todo empreendimento que ela fizer, que ela possa fazer a diferença ali, que a luz do Senhor chegue ali naquele lugar e vai dissipando todas as trevas, Pai, vai dissipando as trevas do coração daqueles jovens, vai dissipando as trevas, ó Deus, daquele lugar, que a luz do Senhor possa chegar ali e resplandecer sobre cada um e transformar e mudar, ó Pai, onde a luz do Senhor chega, a transformação, e nós cremos, Deus, que a luz do Senhor já chegou ali, e nós vamos ouvir os grandes testemunhos disso. Obrigada, Deus, por cada uma das irmãs aqui, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs? Amém. Bom, eu quero agradecer, então, a presença de cada irmã, lembrá-las, mais uma vez, que semana que vem a gente tem a nossa plenária, a primeira plenária, eu já estou morrendo de medo já, porque parece uma coisa muito séria, muito... Ai, Senhor!
Então, eu peço que as irmãs estejam orando desde já, para que dê tudo certo, que seja uma bênção, que cumpra, né, o objetivo, né, que as mulheres possam participar, seja, né, lá na igreja presencial ou, né, de forma remota, que dê também, que a tecnologia não nos deixe na mão, né, que não haja nenhuma falha, mas que dê tudo certo, amém? Amém. Amém. E o que eu ia falar? A respeito da plenária, vai ser nesse mesmo horário, às 2h30, né, Paula? Lá na igreja, né? Então eu conto com a presença de todas as irmãs. Na igreja, aí 30 minutinhos antes, a gente libera o link do YouTube. Isso. Muito bom. Então é isso, irmãs. A graça e a paz. A Jaci quer puxar o moto. Ai, o moto! Olha o moto. Olha o moto! O moto e a foto. Ai, o moto e a foto. Vai, Vai, Jaque, aprende. Sejamos, aprende? Vai. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé E vitoriosas por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãs, as que puderem abrir a câmera para a gente tirar foto da nossa reunião. A Mirella já até arrumou os cabelos para foto. Ai, ela cortou o cabelo, que chique! Tá linda. Não, as irmãs não conseguem abrir, então vamos lá. 1, 2, 3. Ah, a bicheira apareceu, olha que chique! Então vamos lá. 1, 2, 3, X. Aê! Aí eu mando no grupo. Fechou. Irmãs, obrigada pela presença. Um beijo. Beijo, gente. Deus abençoe Beijo. vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus, tchau. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.